Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e hoje nós vamos falar sobre um tema legal, um tema diferente, um tema palpitante até. Viver o Evangelho. E é isso mesmo que você ouviu. Viver o Evangelho. Como fazer isso? Esse é o principal tema do nosso episódio de hoje. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando esta semana 160 anos, foi publicado, como vocês sabem, em 15 de abril de 1864 por Allan Kardec, há um capítulo que tem o título Sede Perfeitos, a partir da frase de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 58, que diz assim: Seja vocês perfeitos, como também o nosso Pai Celestial é perfeito. Kardec diz que em nenhum momento Jesus pensou que pudéssemos ser perfeitos como o Criador, algo inadmissível, segundo Kardec. Mas, para ele, Jesus, com essa frase, nos apresentou um modelo e pediu que nos esforçássemos a atingi-lo. Olha só, então é uma meta. A gente não vai ser igual ao Criador. Nós não vamos ser perfeitos como o Criador, mas é uma meta para nós nos esforçarmos como espíritos nessa caminhada, com esse objetivo. E Jesus vai fazer esse mesmo pedido de esforço, de nós nos esforçarmos, lá no final do Sermão da Montanha, que é o discurso mais importante de Jesus, como vocês sabem, está lá nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Lá no final do capítulo 7, ou seja, Jesus já deu todas as orientações possíveis. Então, lá no finalzinho do capítulo 7, lá nos versículos 24 a 27, Jesus fala o seguinte: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Vamos repetir aqui? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, tá? Então, olha só, você está ouvindo as palavras de Jesus? Você está ouvindo o meu discurso? Jesus está lá falando, você está ouvindo o meu discurso? Então, você está ouvindo essas palavras. Presta atenção, você tem que colocá-las em prática. Se você quer ser um homem prudente. E aí ele faz aqui um simbolismo. Né? O que é um homem prudente? Ele construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Bom, aí Jesus vai falar o seguinte: o que acontece com as pessoas que ouvem e não praticam os ensinamentos dele, né, de que Jesus ofereceu? Ele vai falar, ó, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, é a diferença. Você quer chegar perto de uma perfeição, você precisa construir a sua casa sobre a rocha. Para fazer isso, o que você tem que ser? Você tem que ser um homem sensato, prudente, né? Colocar as palavras de Jesus que você ouviu em prática. Esse é o caminho. Caso contrário, você vai fazer de conta que está seguindo lá os ensinamentos de Jesus e não está. Você está construindo a sua casa sobre a areia e você está sendo uma pessoa insensata. Então, Jesus está mostrando a importância de colocar em prática os seus ensinamentos. Ou seja, viver o Evangelho, que é o nosso tema aqui que abrimos aqui o programa. E temos aqui, inclusive, uma frase de Paulo, que está na carta aos Gálatas, que eu acho que é a síntese do que é viver o Evangelho. Diz Paulo, lá no capítulo 2, versículo 20 da carta aos Gálatas: Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Olha, porque quando você coloca esses ensinamentos de Jesus no seu dia a dia, você já está incorporando praticamente Cristo. Você está colocando, está se esforçando. Obviamente que nós temos toda uma longa caminhada, não é uma coisa simples, fácil, nada disso. Mas já é a ideia do viver o Evangelho, de verdade. O espírito Maximilien, pela psicografia de Taile André, escreveu um livro, Nossa Estrada de Damasco, e lá ele tem um capítulo que ele fala justamente sobre esse versículo aqui, essa frase de Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
E ele diz o seguinte, ele dá alguns exemplos para nós, olha só. O Cristo vive naqueles que dão mais valor à vida do espírito do que à vida do corpo. Ah, Antônio, mas o que que é isso? Como assim? Vou dar mais importância para a vida do espírito, o corpo? Não é tudo mais ou menos igual? Então, é. Só que nós ficamos aqui encarnados e as questões materiais, o mundo material nos soterra, né? Nos engole. E aí nós esquecemos que existe um mundo espiritual. E ao esquecer que tem um mundo espiritual, nós esquecemos também que nós temos que fazer algum trabalho aqui com o nosso espírito, melhorar certas questões, olhar para nossas imperfeições morais. Aí nós esquecemos disso. Então, por isso que ele está dizendo, olha, o Cristo vive naqueles que dão mais valor à vida do espírito, da evolução espiritual, ou como Kardec estava colocando, ser perfeito, do que a vida do corpo. A vida do corpo é uma ferramenta. Nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, nessa grande escola, para podermos compreender, saber lidar melhor com o nosso próximo, mais difícil e tal, com os nossos pensamentos, às vezes negativos, nossos comportamentos. Nós temos que aprender a melhorar, mas para isso nós temos que estar conectados espiritualmente, entender que isso tem um valor, que isso tem uma importância. Então, é isso o que Maximiliano está nos chamando a atenção. E ele coloca também outra frase dizendo o seguinte: o Cristo vive naqueles que trocaram o egoísmo pela fraternidade e o orgulho pela humildade. Olha que maravilha isso aqui. Ó, o Cristo vive naqueles que trocaram o egoísmo pela fraternidade e o orgulho pela humildade. Isso aqui não é a síntese do Espiritismo, não é a síntese da doutrina de Jesus, do cristianismo, de todos os seus ensinamentos. Egoísmo. Vamos trocar o egoísmo pela fraternidade, o orgulho pela humildade. Aí nós estamos realmente vivendo o Evangelho. E o Maximilian tem mais uma frase que eu quero compartilhar aqui com vocês, que ele diz assim, ó, o Cristo vive naqueles que fazem o bem sem olhar a quem, sabendo que todos somos irmãos, diz aqui o Espírito Maximilian. Olha só, uma grande família, respeitamos todos, amamos todos, esse é o nosso objetivo, é aí que o Cristo vive em nós. Mas esse é um caminho difícil, eu reconheço aqui. Eu sei que daqui a pouco já tem gente desligando o programa, falando assim, Antônio é louco, olha só que ele está me pedindo, não dá. Vou ficar deprimido com todas essas questões aqui, porque eu nunca vou conseguir chegar lá. Tem um ponto que de vez em quando eu sempre menciono aqui, que alguns optam pela aparência. O faz de conta. Ah, eu sou cristão, eu sigo os ensinamentos de Jesus. Mas na prática não é assim, está mais para aquele homem insensato que Jesus estava falando, né? Justamente por isso, e Jesus já sabia disso, já conhecia, já sabia que como nós somos meio complicados na nossa cabeça. Isso já há 2000 anos, hein? Continua valendo para hoje. E ele já alertava no Sermão da Montanha, justamente por essa questão de a gente querer, né, tá bom, eu vou fazer de conta que sou. E aí ele fala, lá no capítulo 7, também do Sermão da Montanha, capítulo 7, versículos 21 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Olha só, não adianta. Fala, Senhor, Senhor, eu tenho uma camiseta de Jesus, eu tenho um pôster de Jesus na minha casa. Ok, muito bacana isso. Você está aplicando isso no seu dia a dia, esses ensinamentos de Jesus? Você está sendo menos egoísta? Você está sendo mais fraterno? Você está evitando brigas, discussões inúteis? Você está tentando controlar os seus pensamentos negativos? Tá? Ah, não, não estou. Então, amigo, você está construindo a sua casa sobre a areia. E aí faz todo sentido, você está enquadrado aqui nessa frase de Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Percebam, acho que está ficando cada vez mais claro, mas acho que é bom a gente focar nisso, né? Tudo gira em torno das escolhas que nós fazemos. Não é o Antônio que vai escolher para vocês aí, não, de jeito nenhum. Você que está me ouvindo aqui que vai fazer as escolhas. Seguir ou não os ensinamentos de Jesus? Seguir de verdade, né? Já nem passo desse princípio de que vai seguir de mentirinha, não. Seguir de verdade. Decisão sua, minha, né? Individual. Construir a casa na rocha ou na areia? Fazer com que o Cristo viva em mim ou não? Decisões, caminhos. Decisões nossas. O José Carlos de Luca, que você sabe, né, palestrante espírita, escritor, tem um livro chamado Feliz, e ele fala o seguinte: a vida está em nossas mãos. O destino depende das nossas escolhas. E quais seriam esses caminhos?
E aí ele traz aqui uma relação, eu só vou dar algumas aqui só para vocês verem quais são os caminhos que nós podemos escolher, mas somos nós que temos que escolher. Raiva ou amor? Se eu estou vivendo o evangelho, se eu estou com Cristo vivendo em mim, eu vou escolher raiva ou amor? O amor, né, gente? Claro. Tá? Mas às vezes a gente esquece disso, quando a gente vai brigar com aquela pessoa que é um desafeto, que é um inimigo, que é um adversário. Às vezes uma pessoa faz uma coisa que nós não gostamos, a gente explode. Nós estamos vivendo o evangelho? O Cristo vive em mim nesse momento? Não, né? Diz aqui o De Luca, fracasso ou recomeço? Também é uma questão nossa. Ah, nada dá certo. Ah, puxa, não funciona. Ah, recomece. Qual é o problema? Mudar a cabeça. Vamos lá, tentar, vamos até, né? Recomeços são muito importantes. Aliás, nós não precisamos reencarnar para começar de novamente. Nós podemos ser pessoas melhores já nessa vida, mudar certos hábitos. É um novo recomeço. Mágoa ou perdão? Mágoa ou perdão? Quando eu fiz essa exposição lá para as assistências, antes do passe, nas duas assistências que eu fiz essa exposição, as duas, nesse momento, quando eu falei mágoa ou perdão, o pessoal se pronunciou lá, risadas, mão no rosto e tal, assim, mas é inacreditável. As duas, não foi nada combinado. Mágoa ou perdão, todo mundo sabe. É que tem que perdoar. Se o Cristo vive em mim, eu tenho que perdoar. Se eu estou vivendo o Evangelho, eu tenho que perdoar. Mas o que acaba acontecendo na maioria das vezes? A mágoa. Não perdoa. Ah, então, tá vendo como é complicado? Mas a gente tem que ter essa noção, tem que ter essa consciência. Puxa, eu não estou indo para o caminho muito bom, não. Até o final desse programa que eu acho que eu estou construindo a minha casa na areia. Então, mas agora você tem um jeito de recomeçar e começar a aplicar de verdade esses ensinamentos de Jesus na prática. Diz aqui o De Luca, e é uma outra também que é muito interessante. Ele fala o seguinte: são caminhos que nós temos que escolher, tá certo? Aí nós podemos ficar na inércia ou na atitude. Pode parecer uma bobagem isso aqui, mas não é. Porque às vezes assim, você vai na casa espírita, você vê lá, faz o tratamento espiritual, você lê obras espíritas, você tenta ser uma pessoa espiritualizada, mas você não faz nada. Você não muda uma atitude. Você não olha para dentro de você e fala, isso aqui não está legal, né? Vou mudar isso aqui. Não. Você está lá na inércia. Ah, tão bom, obra psicografada, romance mediúnico, que fofo, né? Ah, eu vou lá na casa espírita, um ambiente tão gostoso, fico ouvindo falar sobre Jesus. Aí sai da casa espírita e volta a ser a mesma pessoa. Inércia, que é mais fácil você ficar na inércia. Agora, ter atitude é que complica, porque a atitude exige pensamento, ação, né? E muitas vezes a gente quer meio que fazer de conta que está indo para um outro caminho, estou comendo pelas beiradas. Não tá comendo pelas beiradas. Você simplesmente está na inércia. Por isso que o De Luca está colocando aqui para nós: inércia ou atitude. E uma outra também que ele coloca aqui, que eu acho ótimo, só para a gente encerrar, porque são vários, né? Mas eu só estou destacando algumas. Outra que ele fala que é uma decisão nossa. Ter razão ou ser feliz? Ter razão ou ser feliz? Decisão nossa. Tem gente que só pela arrogância, pela prepotência, pelo orgulho, quer ter razão toda vez e briga com todo mundo. E é um cara intratável, né? Quando você pode muito bem chegar em outras condições, ter uma outra maneira de abordar um problema como esse. Não necessariamente você precisa ganhar todas. Não necessariamente você precisa estar lá falando que eu faço e eu aconteço, o que eu estou falando é lei e tal. Não. Aí você está querendo ter razão. Só que você vai brigar com todo mundo, inclusive na sua casa, transformar a sua casa num pequeno inferno. É isso? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Vocês viram? Olha só, falei só alguns, hein? Olha quantos caminhos nós podemos escolher no nosso dia a dia. Olha só, quantas coisas estão na nossa mão, não estão na mão do terceiro, não estão na mão de outra pessoa. Não existe uma conspiração espiritual contra você. Não é isso, a decisão é sua. Você tem que ter essa consciência. Hamed, eu estou trazendo aqui agora outro espírito, o espírito de Hamed, pela psicografia do Francisco do Espírito Santo, no livro A Busca do Melhor, lá no capítulo 12, ele fala um negócio importantíssimo, que eu até falei aqui, né, fracasso ou recomeço, e ele fala aqui nesse capítulo, Hamed, que a cada novo dia nós temos o direito de refazer caminhos, reavaliar atitudes, redefinir projetos. Tudo está ao nosso alcance e nada pode escapar de nossas mãos sem o nosso consentimento. Você pode mudar para melhor em 1 minuto pela vontade do Espírito.
O que falta para nós é a vontade. Aliás, os espíritos de luz já falavam isso para Kardec lá no Livro dos Espíritos. Fazer essas coisas não é problemático. O problema é não ter vontade. As pessoas não têm vontade. Sem vontade, você não faz nada, né? Você procura sempre o caminho mais fácil. Mas, veja, o espírito principal aqui, né, a ideia principal de Hamed é que a cada novo dia nós temos o direito de refazer caminhos, reavaliar atitudes, redefinir projetos. Tudo está ao nosso alcance e nada pode escapar de nossas mãos sem o nosso consentimento. E aí a frase final que eu acho linda, que eu colocaria na porta da minha geladeira: você pode mudar para melhor em 1 minuto pela vontade do Espírito. Bom, até aí tá tudo bem. Espero que vocês não estejam aí muito deprimidos até agora, mas nós temos como resolver. A gente tem que saber que isso é tudo no passo a passo. Nós temos que ter essa consciência, sair da inércia, ir para a atitude, começar a viver mais o Evangelho, tentar colocar mais em prática os ensinamentos de Jesus. Tudo isso é possível, mas cada um no nosso passo, cada um naquela nosso caminhar, né? Ninguém precisa aqui ganhar aqui os 100 metros rasos da reforma íntima. Não é essa que é a ideia. Acho que a ideia principal é você ter a consciência de que você precisa colocar em prática, que você precisa viver o Evangelho. Cristo precisa viver em você. Como você faz isso? Como você dá esses primeiros passos para esse caminho? Então, nós vamos voltar lá para Jesus novamente. Jesus tem uma frase que todo mundo conhece, está lá no Sermão da Montanha também, que é a regra de ouro. Olha só, a regra de ouro. Por que é a regra do ouro? Porque você vai amar o próximo como a você mesmo. Essa é a regra de ouro. Olha só. E não vai fazer ao próximo o que nós não gostaríamos que fosse feito para nós, perfeito? Então, essa é a regra básica. Você vai amar ao próximo. E nós vamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui 2 estrofes de uma poesia do poeta cearense Braulio Bessa, que tinha um programa de televisão lá de manhã, né? E ele falava o seguinte, olha só: seja amor, seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Entende aqui a questão? Olha só, o importante, seja amor, seja muito mais amor. Mas é difícil. Reconhecemos. Todos nós aqui vamos reconhecer que é muito complicado você amar todo, né? Você consegue amar aquelas pessoas que são mais próximas, que gostam de você, isso é mais fácil. O problema é amar aquelas pessoas que são nossos desafetos, que colocam a nossa vida numa situação mais difícil e tal. Mas nesse caso, e aí o Braulio Bessa, acho que ele toca no ponto aqui. Aí não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Você já está caminhando, entendem isso? Você não está amando o seu inimigo, né? Você não está com aquele momento, vou abraçar, vou fazer uma festa. Não, não, não é isso. Mas pelo menos você vai ter um tratamento de respeito em relação àquela pessoa com quem você tem divergências. Já é um início, já é um caminhar de rumo a um máximo, né? Aquele nosso norte, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E o Braulio Bessa tem uma outra estrofe nessa mesma poesia que ele fala assim, olha: há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar, e é tão simples entender em qual lado a gente está, que o lado certo é amar. Veja, há pessoas que julgam, há pessoas que amam, há pessoas que nasceram para julgar, há pessoas que nasceram para amar. Tá certo? Mas não necessariamente assim. Às vezes uma pessoa nasceu para julgar, mas ela consegue mudar. Ela entende que ela está no processo errado, que ela não está vivendo o Evangelho, que ela não está seguindo os ensinamentos de Jesus, não está colocando em prática. Então ela sabe que ela precisa, ela pode mudar. Tá? Agora, ela vai mudar quando ela entender qual é o lado certo. E qual é o lado certo? Que o lado certo é amar, como diz aqui o Braulio Bessa. Vejam só, tudo decisões. Mas a partir da nossa tomada de consciência. Eu lá no começo do programa, eu falei do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo C de Perfeitos, né? E Kardec, ele vai falar que a perfeição, essa perfeição que Jesus está nos colocando, né, para nós sermos perfeitos que nem o Pai, que eu já expliquei lá, que não é bem assim. Kardec está dizendo, ó, isso é inadmissível, mas é uma meta, tá vendo? Tudo para nós é um norte, é uma meta, né? Ok, mas essa perfeição, apesar de relativa, ela vai nos ajudar a nos aproximar da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Diz aqui Kardec. E Jesus mesmo o disse, escreve ele aqui.
Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, diz Kardec, Jesus mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Caridade. O amor em ação. Caridade. Portanto, se nós queremos viver o Evangelho, fazer com que o Cristo viva em nós, nós temos que nos esforçar, sair da inércia, tomar decisões certas, sair da inércia, tomar atitude, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E, como diz o poeta Braulio Bessa, que eu acho que é uma grande frase, entender de uma vez por todas que o lado certo é amar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse programa. Reforço aí para vocês, por favor, curta aí nosso programa, se inscreva em nossos canais, participe nas nossas redes sociais. Nós temos links aí na descrição do episódio, temos um site também. E daqui a 15 dias voltamos com um programa novo. Fiquem bem, fiquem com Deus.